A Polícia Federal vai enviar na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República a investigação contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça. Para a OAB, o laudo da Polícia Federal que confirma que não houve edição da gravação da conversa com o empresário Joesley Batista agrava a situação do presidente. O laudo da perícia será anexado ao inquérito que investiga o suposto crime de obstrução de justiça por parte do presidente Michel Temer. Todo esse material deve ser enviado à Procuradoria-Geral da República na próxima segunda-feira. A perícia foi feita pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que tem equipamentos modernos e o trabalho reconhecido internacionalmente. Foram analisadas as gravações da conversa de Joesley Batista com o presidente Michel Temer e também os gravadores usados pelo empresário. Os peritos apontaram interrupções nos diálogos, mas sem alteração ou manipulação para mudar o teor das conversas. Essas informações foram confirmadas por duas fontes de diferentes órgãos, ou seja, não houve edições e a gravação é íntegra e sem adulteração. A perícia oficial desmente a análise feita por Ricardo Molina, contratado pela defesa de Michel Temer. Em maio, Molina questionou a integridade da gravação, falou em buracos, que continha mais de 50 descontinuidades, e falou em edição. A gravação pode ser considerada autêntica? Tecnicamente, não. Essa resposta pode ser dada taxativamente. Não pode ser considerada autêntica. Aqui são cliques que permitem, tá vendo? Essa subida abrupta aqui, isso aqui é a porta aberta. Cada um desses eventos, cada uma dessas descontinuidades, é como se fosse uma porta aberta para quem quer fazer uma edição trabalhar. Então, para mim, a gravação é editada porque eu não encontro explicação para aquilo. O que os peritos da Polícia Federal de fato encontraram foram os chamados pontos de descontinuidade, variações no sinal de áudio provocadas por questões técnicas e não por fraudes ou um tipo de gravação forjada. Os peritos também concluíram que essas conversas entre Temer e Joesley têm continuidade, coerência e lógica. Descontinuidade técnica seria quando uma pessoa liga para outra no celular e a conversa às vezes tem algumas falhas. Isso é considerado uma descontinuidade e não uma mudança, uma edição no teor dessa conversa. A perícia da Polícia Federal concluiu também que pelo menos um dos gravadores apresentados por Joesley de fato foi usado por ele para registrar as conversas com o presidente Michel Temer. A defesa de Temer disse que o laudo oficial não invalida o do perito Ricardo Molina. Afirma que as conclusões terão de ser confrontadas. A conversa foi gravada pelo empresário Joesley Batista em um encontro com Temer, no dia 7 de março, no Palácio do Jaburu, à noite. Um encontro fora da agenda oficial. Em um dos trechos da fita, Joesley pergunta a Temer como ia a relação dele com o ex-deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Temer responde que tem sido fustigado por ele e ouve de Joesley que todas as pendências com o ex-deputado foram zeradas. E assim, o empresário diz que tirou o ex-deputado da frente. Mais adiante, Joesley diz que assim conseguiu ficar de bem com Eduardo. Temer responde a Joesley que isso tem de continuar, viu? Com base nesses trechos, a Procuradoria-Geral da República conclui que Joesley estava informando a Temer o pagamento de propina pelo silêncio de Eduardo Cunha e que o presidente deu a sua anuência. A Ordem dos Advogados do Brasil, autora de um dos pedidos de impeachment de Temer, disse que a conclusão da perícia complica a situação do presidente. Lógico que esta perícia agora, confirmando que não há nenhuma adulteração do áudio, como foi alegado pela defesa do senhor presidente da República, agrava e agrava em muito a situação hoje posta com relação ao presidente da República. Apesar do conteúdo explosivo da gravação, o aliado de Michel Temer minimizou a conversa. Na fita, mesmo com a conclusão de que ela não foi editada, nada existe que realmente, concretamente, comprometa o presidente Temer. O deputado Júlio Delgado disse que a pressão sobre o governo aumentou. Depois dessa perícia da Polícia Federal, considerando a veracidade da fita sem edição e sem algum tipo de alteração ou adulteração, prejudica muito a estratégia de defesa, coloca o presidente Temer
numa justificativa que ele tentou fazer, muito ruim nesse momento. Além de analisar a investigação sobre obstrução de justiça, a Procuradoria-Geral da República também trabalha em outra frente. Se prepara para denunciar o presidente Michel Temer na investigação que apura o crime de corrupção passiva. A Procuradoria já recebeu o relatório da Polícia Federal, que afirmou ter encontrado evidências que indicam com vigor que Temer e o ex-assessor especial Rodrigo Rocha Loures cometeram o crime. O prazo para apresentar essa denúncia vence na terça-feira. O Ministério Público estuda se vai apresentar 2 denúncias separadas, uma para cada crime ou uma denúncia só. O perito Ricardo Molina declarou que não tem como comentar o laudo da Polícia Federal porque não teve acesso a ele. Molina afirmou que mantém a análise que fez do áudio e que, se não tem como garantir a autenticidade da gravação devido às descontinuidades, prefere não dizer que a gravação seja autêntica. O advogado do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, nega as acusações. A defesa do presidente Michel Temer não comentou o trecho da conversa entre o empresário Joesley Batista e o presidente.